Prazer estar aqui com vocês. Sou o Fernando Decome. Faço parte aqui do time da Oracle também nessa linha de inteligência artificial, trabalho no time do Vitor. E agora a ideia era trazer um pouquinho mais o que exatamente, quais ferramentas a gente trouxe aqui, junto com a Elo, para o cenário jurídico, né? Como que isso aqui foi aplicado, onde que as ferramentas entraram, por que isso aqui funciona, basicamente. O que eu quero mostrar com esse slide? Tudo que é inteligência artificial, a hora que você abre o capô fundo o suficiente, você chega nisso. Tá? Por baixo dos panos vai ter uma matemática suficientemente avançada para ser confundida com mágica. É por isso que às vezes parece ser meio mágica, é só porque é muito complicado, uma matemática muito rebuscada, mas no fim das contas é isso que vai estar por trás de todos os panos, de tudo que a gente trabalhar com inteligência artificial. Não é um bicho de sete cabeças, não é um pseudo ser humano sentiente, consciente, matemática suficientemente avançada. E aqui eu queria trazer um conceito que é uma outra dessas buzzwords que aparecem o tempo todo no LinkedIn, o Wall Notícias e vários portais de tecnologia, mas nunca com uma explicação, que é o tal dos embeddings. Por que existe isso, né? É como você faz um computador interpretar textos. Desde sempre o pessoal está tentando fazer isso. Começaram a ter uns estudos mais rigorosos na época da Segunda Guerra, porque descobriram que francês e inglês são línguas diferentes, então os exércitos aliados não se conversavam. E falaram, será que a gente não consegue botar uma IA para traduzir sozinha, não ter que ficar tendo interlocutor? Computadores não interpretam textos. Né? Texto é uma coisa humana específica, é um tipo de dado mais difícil que tem para você colocar para uma máquina. Como que o pessoal conseguiu, então, fazer isso? Por meio dessa técnica chamada embeddings. O que é esse negócio de embeddings? Eu mostrei lá no slide anterior, uma rede neural. Um monte de cálculo, um monte de matriz, um monte de número. Como que eu saio de texto para chegar em número para permitir que meu modelo funcione? Né? Qual que é o pulo do gato? É esse processo. Então, como que eu transformo o meu texto num formato numérico, mas não de qualquer jeito, num formato numérico que preserve relacionamentos entre palavras? O que eu quero dizer com isso? O processo de embeddings é justamente você transformar essas palavras, esses textos, em um formato numérico, mas que vai manter esse comportamento de palavras próximas continuarem próximas, mas agora de uma forma quantificável. Eu consigo falar o quanto essas palavras são próximas. Eu vou falar que gato e cachorro são 98% similares e cão e gato são 73% similares. São parecidas, mas agora eu tenho como quantificar. E esse que é o pulo do gato. É isso aqui que o Vitor comentou, os Transformers lá atrás. Isso aqui foi o que o Transformers fez de uma forma melhor que todos os outros que vieram antes. Ele conseguiu trazer um texto para esse formato numérico, mas que eu preservo todas as características do meu texto original. Então, semântica, a mesma palavra com significados diferentes. Tudo isso vai ser trazido para o formato numérico, por meio de uma rede neural. Olha que legal. Então, matemática, no fim das contas, né? Esse aqui é o exemplo que eu comentei. Eu vou ter palavras, frases, que elas vão ser numericamente próximas. E isso aqui vai ser a base de muita coisa que depois o Felipe vai comentar com mais detalhes e tal. Isso aqui acaba sendo uma coisa meio assim, fundação para esses processos de busca de informações em documentos. Então, beleza. Processo de embeddings. Agora vamos falar do LLM, né, o tal do Large Language Models. Vocês já devem ter ouvido falar que é um negócio complicado de rodar, eu preciso de uma infraestrutura grande. Mas o quão grande? Né? Dá um número para essas coisas. Esses modelos são treinados com muito texto. Muito texto? Quanto muito? Mais de 2 trilhões de palavras. De uma outra forma, seria o equivalente a um ser humano lendo, sem parar, por 8.000 anos. Então, assim, pensem em todos os contratos que vocês já trabalharam na vida, somem todos, não chega perto disso. Então, a quantidade de dados que são utilizados para isso daqui é surreal. E vocês imaginam que esses modelos multilinguais pegam esses dados de todos os idiomas que ele vai funcionar em cima. Então, imagine os contratos que vocês trabalharam em português. Agora, pega com inglês, aí espanhol, aí russo. É esse nível que a gente está falando aqui. É muita coisa. Para rodar tudo isso, óbvio, eu preciso de muita computação. É aí que vai entrar a NVIDIA com as GPUs. Quantas GPUs em média? Tranquilamente em torno de 3, 4 mil GPUs para treinar um modelo desse. E não é aquela GPU que a gente joga videogame, não. É uma GPU de propósito específico para isso aqui. Então, é uma infraestrutura muito grande. É um investimento grande. E o modelo, o LLM,
ele nada mais é do que uma outra rede neural, olha só. Só que aquela que eu mostrei no comecinho, que já era feia, né, umas matrizes esquisitas, tinha 15 parâmetros. Essas aqui a gente está falando de em torno aí de 70 bilhões. Uma rede pequena tem 7 bilhões de parâmetros. Com B. É muita coisa. São modelos enormes. Né? Então, parece impressionante um modelo ser capaz de gerar tudo aquilo, e é mesmo, porque é o tamanho dele. E é até engraçado, né? Eu preciso de tudo isso para ter uma forma do computador prever a próxima palavra? Sim. Tudo isso aqui é para você falar, olá, como vai? Você. Para voltar o você, eu preciso de tudo isso. Só que a gente expande isso, e quando você tem 2 trilhões de palavras, modelos desse tamanho, você consegue expandir a próxima palavra para a próxima frase e manter um contexto gigantesco. É por isso que a gente consegue usar isso para gerar coisas fantásticas. Inclusive para extrair informação de muita coisa. Eu passo um texto, eu pergunto sobre aquele texto, e o modelo consegue me responder. Por conta de tudo isso. Né? Nessa escala, é fácil confundir com mágica, né? Porque é uma escala diferente. É realmente acima do que a gente está acostumado. E aqui trazendo um pouquinho de como a Oracle entra nisso. Né? O Vitor comentou, a Oracle é uma empresa focada no B2B. Então, o foco da Oracle é empresa, é um foco empresarial. Então, toda a stack de IA generativa, ela é pensada para esse cenário. Então, os próprios modelos oferecidos, dificilmente eles vão dar um resultado brilhante se você pedir para eles gerarem uma história para uma criança de 6 anos. Não é o foco disso. O mundo empresarial não tem esse tipo de foco. As aplicações que essas ferramentas são desenvolvidas são muito mais parecidas com o que a Elo está trazendo para vocês. Extrair informações de um contexto definido, gerar códigos específicos, são coisas muito mais pé no chão e úteis. Então, é muito mais voltado nessa linha de negócios, empresarial. Por ser empresarial, vai ter um foco muito grande em segurança, né, que é o grande ponto da coisa toda. E aqui são os 3 pilares, que acho que o Vitor também chegou a comentar. Todas as aplicações da Oracle, então a parte de ERP, HCM, tudo isso, vai estar com IA embarcada. Toda a parte do serviço de Generative AI, ou seja, eu ofereço um serviço com desses modelos. Né? Hospedar esse tipo de coisa é complicado, trazer para eu mesmo comprar um serviço e rodar ele no meu ambiente, na minha empresa, é complicado. O que eu faço? Eu consumo um serviço por uma API, eu consumo dos outros. Isso acaba tendo uma eficiência muito maior. E, por fim, toda a camada de GPU. Então, não, eu quero hospedar o meu modelo. Perfeito. Também podemos te atender. A ideia é oferecer nas 3 pontas. No produto final, numa forma que você pode integrar no produto final, e na forma que você mesmo vai... Batendo com o negócio. E uma forma que você mesmo vai montar o seu modelo. E aqui, alguns casos de uso, que eu imagino que vocês já devam ter visto bastante. Estava falando com a Núbia, o LinkedIn está quase chato. Você entra no LinkedIn, só se fala de IA o tempo todo. Né? Todas as páginas estão falando de IA. E não é à toa. Realmente é uma ferramenta que poucas vezes a gente viu algo tão versátil e que dá para ser aplicado em tantos negócios, para tantas tarefas, para tantas funções. E aqui eu trouxe algumas que são mais comuns, que são de exemplo, que podem trazer algumas ideias. Mais óbvia de toda, geração de texto. É óbvio, generativa gera texto. Uma que não é tão óbvia, a parte de busca semântica. Alguém já se perguntou assim, como que um algoritmo de recomendação funciona? É uma ideia de busca semântica. O que é a busca semântica? Você encontrar outros itens parecidos com algum específico. Só que esses outros itens é basicamente qualquer coisa que eu consiga transformar naquele formato de numérico, que eu comentei que os embeddings faz. Embeddings não é restrito para texto. Eu posso estender aquele conceito para texto, imagem, áudio, PDF, usuários. Então, eu posso fazer essa busca para qualquer coisa. Só qual que é a diferença? Eu não faço mais agora uma busca por palavra-chave, por exemplo. Eu posso perguntar, me retorne os contratos que estejam falando sobre, sei lá, uma fraude no cartão de crédito. Eu não preciso buscar por palavra-chave fraude de cartão de crédito. Eu passo toda uma instrução para o meu modelo e, com isso, eu consigo computar quais são os contratos que são relevantes para isso, que são parecidos
com essa minha instrução de busca? Percebe que muda agora? Você está fazendo uma busca pela semântica, pelo significado, e não por alguma palavra-chave. Então, todos os novos sistemas de recomendação, novos buscadores, estão sendo baseados nisso. A parte de chat, acho que nem dá para ver direito, mas tudo bem, eu falo rapidinho. A parte de chats, acho que chatbots, pessoal, a gente tem tido mais contato com chatbots. Tem sido menos horrível de trabalhar com chatbots, né? Muito melhor você conversar do que te dar um menu numérico de 36 opções. Então, é mais uma coisa que os LLMs têm permitido que a gente faça. Sumarização. Pega um texto enorme, transforma num texto menor, preservando as palavras-chave. E o principal deles, ou pelo menos é o que a gente mais tem trabalhado, mais tem estudado, mais tem usado mesmo, RAG. O que é RAG? Obter resultados precisos com consultas. Eu trouxe até um slidezinho separado para a gente conversar um pouquinho do que é o RAG, porque isso é algo que vocês vão ouvir falar cada vez mais. Inclusive no LinkedIn. Se abrir o LinkedIn, vai ter gente falando disso, tá? É um fluxogramazinho, mas que mostra a ideia da coisa. Qual que é a ideia do RAG? Eu quero que o meu modelo, o meu LLM, funcione em cima de algum contexto específico. Ou seja, eu tenho os contratos da minha empresa, eu tenho as diretrizes da minha empresa, a documentação da minha empresa. Eu quero um modelo que saiba sobre esses assuntos. O que eu faço? Como que eu faço isso? Você pode treinar um modelo com isso. Boa sorte em conseguir as 3.000 GPUs. É um processo extremamente caro, difícil de fazer. Qual é a alternativa? É isso aqui, a ideia do RAG. RAG é uma sigla, significa Retrieval Augmented Generation. Qual que é a ideia disso? Um usuário vai fazer alguma pergunta sobre esses materiais. Pode ser, por exemplo, já dando spoiler do que o Felipe vai falar daqui a pouco, qual é a empresa processada nesse contrato? Se eu perguntar para qualquer modelo aberto, ele não vai falar, que contrato? Não vai funcionar. Então, como que eu monto uma solução que eu possa perguntar, nesse contrato, qual é a empresa processada? Qual é o CNPJ dela? Qual é o item que está sendo falado? Qual que é o valor dessa causa? É essa arquitetura. Como que isso funciona? Eu vou ter o que a gente chama aqui de uma base curada de conhecimento, que é basicamente de onde o modelo vai tirar essas respostas. Isso pode ser a documentação da sua empresa. A gente já trabalhou em vários casos que a gente mesmo criou aqui na Oracle. Um bot para responder em cima dos nossos serviços de IA, que são vários. Ou pode ser um contrato. Você vai pegar um contrato e vai deixar ele como uma base externa. Quando o usuário fizer uma pergunta, essa pergunta não vai ser diretamente mandada para o modelo, porque se eu mandar direto não vai funcionar. Eu tenho que ter algum passo intermediário. O que é esse passo intermediário? Vou passar por um sistema de recuperação de informação que, baseado na minha pergunta, ele vai buscar na minha base de conhecimento aonde que eu tenho informações aqui que possam ter relevância para a minha pergunta. Ou seja, o que tem a ver na minha base para a pergunta que foi feita? E eu vou extrair alguns trechos. Esses trechos que eu extraí, eu vou compor toda uma instrução que aí sim eu vou mandar para o meu modelo. Então, o resultado final que vai, de fato, ser mandado para o modelo é algo como, baseado no contexto fornecido a seguir, responda a pergunta do usuário. O que eu vou colocar como contexto? Tudo que eu extraí aqui da minha base, que vai conter informação para responder a pergunta do usuário. Ou seja, eu estou passando para o meu modelo qual é a pergunta e onde tem a informação que ele vai tirar para poder responder a pergunta. Eu estou passando a pergunta e a cola. Mas, em momento algum, eu mexi no modelo. Então, isso aqui é extremamente barato de fazer. É muito mais simples, muito mais fácil de você implementar. E, por fim, então, tudo isso é enviado para o modelo e chega a resposta para o usuário final. Fala, mas agora eu estou com outro contrato, o que eu faço? Eu troco a minha base. Tiro um contrato, ponho outro. Mas agora não é mais contrato, agora eu vou fazer sobre o Vademecum. Tá bom, você troca o seu contrato e põe o Vademecum. É um processo extremamente replicável. Você consegue transitar entre várias áreas com a mesma arquitetura. Tá? Então, entrando no fluxo mais geral, né? Como que isso tudo vai funcionar? Primeiro passo, eu vou ter um contrato, muitas vezes vai estar como imagem, vai estar como PDF. Eu preciso primeiro converter isso para texto. Oracle tem o OCI Document Understanding, um nome extremamente descritivo, que pode fazer essa transformação de imagem ou PDF para texto. Uma vez que eu tenho esse texto todo, isso vai virar a minha base de conhecimento, a minha base externa. E então, tenho várias bibliotecas, como, por exemplo,
Llama Index, LangChain, são coisas bem específicas que estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa, que vão fazer todo esse processo de separação do meu documento, indexação, deixar isso tudo bonitinho. Vamos usar o Maritaka, que o Vitor comentou, LLM brasileiro, que vai poder fazer esse processo todo. Então, o usuário faz uma pergunta, essa pergunta vai ser respondida em cima do contrato. E, por fim, eu posso trazer uma resposta tratada. Então, perguntei qual que é o nome da pessoa que está processando, vai vir um nome. Sem eu necessariamente saber onde está esse nome no contrato. Essa que é a sacada. Toda a ideia, o processo de busca vai ser feito automaticamente. É onde vai entrar a inteligência artificial. Ela vai fazer a busca de onde está essa ferramenta, essa informação e qual é essa informação. Tudo isso automaticamente. Tá? De forma que, no final do dia, a gente possa sair de algo parecido com isso e chegar em algo parecido com isso. Sair de um documento lá, um contrato com 50, 60, 100, 200, 300 páginas e chegar nessa informação estruturada, separadinha, bem detalhada. De tal forma que, dependendo da minha ação, dependendo do contrato que eu estou estudando, só daqui eu já posso ter uma boa ideia do que está acontecendo. Eu vou saber quem está processando quem, por quê, por quanto, aonde, o que ele está pedindo, o que ele está apresentando. Dependendo, eu consigo usar isso aqui para responder um caso de baixa prioridade e posso dedicar meu tempo para onde realmente precisa de um estudo mais aprofundado. Então, a ideia aqui é automatizar, melhorar essa qualidade de vida, otimizar, de fato, o trabalho. Então, não é algo que vai dar um resultado final. Ele vai facilitar, falar, sobre esse contrato, aqui, um resuminho mastigado. Facilita bastante a nossa vida. Tá? Pessoal, era isso. Obrigado.